Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de alegria. Uma mensagem de fé. Uma mensagem de fortalecimento, de consolo e de conforto para os nossos dias. Hoje nós vamos meditar num texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 51 e versos 52. Esse texto você não vai encontrar nem em Mateus, nem em Lucas e nem em João. Só o evangelista Marcos que relata este assunto. O que diz o texto? Jesus seguido por um jovem. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Esse texto ele está inserido na prisão de Jesus. Jesus ele celebrou a ceia, ele foi para o jardim do Getsêmani e ali estava orando, buscando fortalecimento para passar pela cruz. E quando os soldados e Judas chegam ali, prendem a Jesus, esse jovem estava seguindo de longe, coberto unicamente com um lençol. E os soldados pegam ele. E quando pegam ele, ele deixa o lençol e foge pelado, foge desnudo. Você vai perguntar para mim assim, o que tem a ver isso com as nossas vidas? É claro, é uma realidade, tanto nos dias de Jesus, como na atualidade. Pessoas que seguem a Cristo, de fato e de verdade, creem nele como seu único Senhor e Salvador, creem em Cristo Jesus como soberano em sua vida, que governa, que controla, que orienta, que aconselha através das Escrituras Sagradas. Há outros que já ouviram a respeito de Cristo Jesus, conhecem a história, mas estes não querem saber nada a respeito, nada mais a respeito de Jesus. Acham que ele é apenas um conto da história, ou alguém muito bondoso que apareceu aqui na terra. Há outros que seguem a Jesus de longe. Também não querem ter compromisso com Cristo. Querem seus milagres, querem ir para o céu, mas não querem ter compromisso com Cristo e nem com a sua palavra. E isso fica claro aqui, mostrando para nós que estavam com Jesus os seus discípulos, menos Judas, que foi para trair, para o vender. Estavam ali perto com Cristo. E Cristo pediu para eles orarem e eles dormiram. E esse jovem estava distante, mas estava ali perto. Estava seguindo a Cristo de longe, enrolado apenas com um lençol. Provavelmente era um daqueles que queriam milagres, ou queriam os ensinamentos de Cristo, mas não queria ter este compromisso profundo de ser um verdadeiro servo de Cristo. É por isso que quando os soldados o prendem e colocam a mão sobre ele, ele larga o lençol e ele foge. Foge porque não tem compromisso. Não quis se sacrificar por Cristo Jesus. Não quis dar, como nós dizemos hoje, a cara, a tapa a favor de Cristo. Era melhor fugir, era melhor se esconder,
era melhor não ter compromisso com Ele, porque assim poderia viver a sua vida facilmente, sem ser notado, sem ser perseguido, sem ser taxado. Aquele ali é um cristão, aquele ali é um servo de Deus. Então ele foge. E assim, olhamos para os nossos dias de hoje e vemos as mesmas coisas que aconteciam no tempo de Jesus. Aqueles que andavam com Cristo, aqueles que ouviram a Cristo, mas não queriam ter nenhuma convivência com Ele, e havia aqueles que seguiam de longe. Hoje também é a mesma coisa. Há pessoas que seguindo a Cristo de longe. Mas quem são essas pessoas que seguem a Cristo de longe? Claramente podemos dizer que essas pessoas que seguem a Cristo de longe são as pessoas religiosas. Ou seja, vivem na igreja, conhecem a Cristo, são cristãos nominais, mas não têm nenhum compromisso nem com a palavra, porque não obedecem à palavra de Deus, não têm nenhum compromisso com Cristo, porque não procuram se assemelhar a Cristo em seus atos, naquilo que fala, naquilo que pensa e naquilo que faz. E quando o laço aperta, fogem. Não sou eu. Fogem. Eu não tenho nenhum compromisso, eu vou ali só por cumprir uma religiosidade. E eu só vou aos domingos, ou eu só vou às terças, ou eu só vou às quarta-feiras, ou eu só vou às quintas. Eu só vou num grupo de jovens. Deus não quer pessoas que seguem a Ele de longe, enrolado apenas numa placa. E quando a situação vem, deixam a placa e fogem. Porque tem um compromisso com a placa da igreja, mas não tem compromisso nenhum com Cristo. E assim, quando é questionado, ele foge envergonhado. Porque aí descobre quem realmente ele é. Eu já fui um desses que seguiam a Cristo de longe, que viviam uma religiosidade, que conhecia a Cristo, mas não vivia com Cristo. Vivia na religião, mas não vivia com Cristo. E um dia eu fugi. E eu paguei um alto preço por isso. E quantos estão pagando um alto preço por não assumirem verdadeiramente quem são? Paulo, para mim, era um cristão convicto, mas ele precisava sair do seu lençol da religiosidade judaica e conhecer a Cristo de fato, porque ele perseguia a Cristo sem saber que Cristo era o seu único e suficiente Salvador. E quando ele cai do cavalo, Jesus pergunta: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor, para que eu te persiga? Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Aí ele entendeu quem era Jesus. E ele se levantou e passou de perseguidor para ser perseguido por causa do nome de Cristo. Queridos, Deus não quer religiosos. Deus quer filhos. Jesus não quer religiosos. Jesus quer servos, irmãos, que vivam claramente
a palavra de Deus e sirva a Deus de todo o coração, que ame a Deus, que ame ao próximo, que ame a si mesmo, que procura testemunhar a sua fé, que procura viver a fé em Cristo em todos os momentos. Deixe o teu lençol, que é a sua religiosidade, e viva para a glória de Deus. A religião é algo importante para nos unir em uma comunhão com Deus e juntos louvarmos e adorarmos ao Senhor. A religião, ela tem que apontar para Cristo e não para a placa da igreja, e não para o pastor tal, líder tal. Nós temos que seguir a Cristo. E voltando a Paulo, uns diziam, eu sou de Apolo, outro de Áquila, outro de Priscila, e ele diz, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Você é de quem? A quem você serve? A quem você ama? Você está seguindo Jesus de perto, se apresentando como servo dele, ou você está enrolado em uma religiosidade e seguindo de longe? Só você pode responder essa pergunta. E que você seja o verdadeiro servo de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, o Senhor não nos chamou para vivermos uma religiosidade. O Senhor nos chamou para vivermos a Tua palavra, buscando dia a dia viver parecido com Cristo, seja no falar, no pensar e no agir. O Senhor quer servos que amem ao Senhor de todo o coração. O Senhor quer servos que amem o próximo como a si mesmo. O Senhor quer servos que, independente da religiosidade, vivam a sua palavra para a manifestação da tua glória em nossa vida, testemunhando Cristo em nós. E as pessoas entenderem e compreenderem que só há um caminho, uma só verdade, Cristo Jesus, que nos dá a vida eterna. Ó Pai, se nós estamos seguindo a Cristo de longe, enrolados, Senhor Deus, que o Senhor afaste isto do nosso coração, para que possamos estar mais perto de Ti e mais distante do pecado e deste mundo que jaz no maligno. Fortalece a nossa fé, ó Pai, transforma o nosso coração em todos os momentos da nossa história. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé dia após dia no Senhor. Ó Deus querido, coloque a Tua mão de cura, derramando bálsamo de cura, Senhor Deus, sobre todos os enfermos, mas seja conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoe as famílias, ó Pai, os casamentos, fortalece a vida dos nossos filhos, retira-os de todo o mal, de toda a violência, de todos os vícios, ó Pai. Guarda-os debaixo das Tuas mãos poderosas. Ó Deus querido, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.